missionários, podendo orar, Senhor, pela igreja que não está no Brasil. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens este poder, Senhor, de onipresença, de estar onde estamos, Senhor, onde nós estivermos. Obrigada, Jesus, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Senhor. Te entregamos, Senhor, este momento de culto, te entregamos, Senhor, este momento nas nossas vidas. Te entregamos, Senhor, aqueles que estão vindo para cá. Te entregamos aqueles que não estarão vindo, Senhor, que talvez estivessem esperando pelo culto online, que talvez não vá acontecer. Mas nós te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja chegando a cada vida, Pai. Em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, pelo momento do grão de mostarda que acontecerá após o culto, Senhor. Que Tu possas alcançar, Senhor, com o Teu amor, através de cada mordida, garfada, Senhor, naqueles alimentos. Possa, Senhor, ser o Teu Espírito derramado na vida deles, Pai, em nome de Jesus. E que possamos ver, Senhor, a transformação de tantos, Senhor. Possamos ver crescer o Teu reino, Senhor. Possamos fazer diferença, como Tu nos chamaste para fazer, Pai. Em nome de Jesus. Convido vocês a se colocarem de pé, os que podem, né? Sei que o cansaço do dia, o calor, mas quem pode se colocar de pé na presença do Senhor, amém? Mas se não pode, fique à vontade. Bom, Salmos 24 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a Ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá ao Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Amém. Glória a Deus. Estamos nessa noite reunidos para buscar a presença do Senhor, para adorar o nome dEle, engrandecer o nome dEle. E que essa noite a gente venha entregar o nosso coração na presença do Senhor, para que Ele venha a falar conosco o que Ele tem para as nossas vidas. Que Ele venha, com o Espírito Santo dEle, ministrar nas nossas vidas, nos nossos dias que virão. Amém. Que a gente venha agradecer também o que Ele tem feito pelas nossas vidas até hoje. Ele tem mudado, Ele tem transformado, Ele tem nos abençoado, e que essa noite a gente possa agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Amém, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos, Senhor Jesus. Te entregamos, Senhor, as nossas vidas, Pai. Jesus.
As palmas. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é maravilhoso. Esta noite preparada para estarmos na presença do Senhor. Sua bondade, a sua misericórdia, que não tem fim, que dura para sempre, sobre as nossas vidas. O seu amor que nunca falha. O nosso amor pode falhar muitas vezes, mas o amor do Senhor nunca falha sobre as nossas vidas. E que essa noite, com essa música, a gente possa buscar mais a presença do Senhor, ficar pensando no que Deus nos ama, no quanto Ele é maravilhoso com as nossas vidas. Amém, Jesus. Glorificamos o teu nome, Senhor. Oramos a ti, Senhor, só a ti, Jesus.
irmãos que têm ofertas essa noite, dízimos, para colocar no gasofilácio. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos que Tu tens nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, que podemos dizimar e ofertar, Senhor, na Tua casa, Senhor. Abençoar os irmãos, Senhor, abençoar a casa do Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, para que Tu conduza, Senhor, as ofertas e os dízimos para onde Tu queres que direcionemos, Senhor, para abençoar as vidas, Senhor, para continuar a obra nessa igreja, Pai, em nome de Jesus. Me seguirá, Senhor. Amém, amados. Lembrando também para deixarmos uma oferta especial para o casal missionário. Amém? Está sendo transmitido no final das contas? Não? Está sendo gravado para depois colocar. Então, quem não pôde vir vai assistir, mas vai assistir com um delay grande. Mas tá bom. Amados, antes de passar para o missionário, enfim, não sei como é que vocês têm feito nas igrejas que têm passado, mas eu gostaria primeiro de chamar o pastor Rodrigo. Vou pedir para o pastor Rodrigo chamar eles, que afinal de contas foi através do pastor Rodrigo, conhecendo ali o pastor Rodrigo, um pastor que a gente conheceu aí no final deste ano, através do curso Perspectivas, Giovana também, a gente teve a oportunidade de ter um tempinho junto ali na Redenção, num sábado de tarde, e o pastor então está sendo um instrumento de Deus para que algumas conexões possam ser feitas aí. Então, apresento para vocês o pastor Rodrigo, e se Deus quiser, novamente, em algum outro momento, ele também estará aqui conosco. E vou pedir que o pastor Rodrigo, então, apresente esse casal. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria poder estar aqui, poder conhecer parte da família. Quero falar para todos os irmãos, pastores, foram muito bem representados pelos irmãos lá no Perspectivas, e conhecê-los, ver o coração de vocês. Está sendo filmado para passar depois. Então, conhecendo o coração de vocês, vendo o projeto, sabendo que daqui a pouco os irmãos já vão estar indo, não só alimentar fisicamente as pessoas necessitadas aí fora, isso é uma alegria muito grande. Então, obrigado pela oportunidade, quero agradecer muito a Ponte, pastor Daniel, pastores, obrigado por ter nos recebidos. E eu quero convidar então para vir aqui o Ezequiel Andrielli. O Ezequiel Andrielli, eles vão se apresentar, vão falar sobre o projeto, mas eles são missionários. Nós somos da Igreja Batista da Brasa, mas nós temos uma missão que ela é interdenominacional, que é a missão Eis-me Aqui, e tanto o Ezequiel Andrielli e o Giuseppe, que não veio hoje, o filhinho deles, são missionários da missão e vão estar contando um pouquinho nessa noite sobre o trabalho que eles já realizam na Índia. Agora estão um tempo no Brasil, mas estão retornando não só para dar continuidade, mas para avançar naquilo que Deus tem os chamado para fazer lá naquela nação. Amém? Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Pode subir? Eu acho que é melhor subir, né? Boa noite, igreja. Deus abençoe. Meu nome é Andriele, como o pastor Rodrigo falou. Sou esposa do Ezequiel, mãe do Giuseppe, de 5 anos. E somos naturais do Rio Grande do Sul. Eu sou de Pelotas. O Ezequiel é daqui mesmo, de Porto Alegre. As pessoas costumam perguntar se nós somos indianos, mas não, somos gaúchos, E estamos aí, irmãos, a gente trabalha na Índia, nós temos um ministério lá, como o pastor Rodrigo já falou, nós somos da Igreja Brasa, mas estamos junto com a missão Eis-me Aqui. Eu ia pedir para os irmãos da mídia colocar as imagens do Data Show. Aqui. Enquanto eles vão colocando, aí, somos nós, aquele do meio ali é o Giuseppinho, e nós somos a família Winner. É assim que os irmãos vão nos encontrar nas nossas redes sociais, se quiserem nos procurar, para nos seguir um pouco mais do projeto. Esse não é o nosso nome de verdade, Winner, não é o nosso sobrenome. Esse sobrenome é um codinome, é um nome
para a gente se esconder né? Porque a Índia, os irmãos sabem que fica lá no continente asiático, é um dos países que está entre os 10 mais perseguidos do mundo, então é um país tecnicamente fechado. A tendência é que, pela Missões Portas Abertas, ele vai se tornar ainda um pouco, vai subir nessa lista, por causa de uma lei que o primeiro-ministro indiano assinou ano passado, que é a lei de anticonversão. Desde o ano passado, quem é cristão pode continuar sendo cristão, e quem não é, não pode mais se converter. Mas nós sabemos que, desde que a igreja surgiu, quando eles mais perseguem é quando mais a gente cresce. Então, a igreja tem crescido naquele lugar, apesar da perseguição. Né? Então, nós somos a família Wiener. Como meu marido costuma dizer, quem quiser saber o nosso nome, depois nos pergunte. Pode passar, por favor? Então, é isso, irmãos. Nós estamos na Índia, tivemos na Índia de 2015 a 2018. E a Índia é tudo aquilo que vocês veem na TV, nos documentários, né? E um pouco mais. É aquele trânsito caótico, é aquela calor, muitas pessoas. A Índia é a primeira população do mundo, nós somos a maior, né, população do mundo. Naquele lado do mundo, nós temos o maior fluxo de pessoas, junto com os chineses e com os indianos. Metade do mundo mora para lá. E nessa primeira foto, a gente vê ali, não sei se vocês conseguem ver, que tem pessoas até em cima do carro. Isso é algo muito comum. Eu costumo dizer que, pelo menos lá onde, né, mais para o interior, em Pelotas, onde a gente mora, é carro de crente. Enquanto cabe gente para ir para a igreja, vai colocando. E é assim que um carro de 5 pessoas pode levar 20. Né? Ou qualquer coisa que ande, vire carro. Moto, bicicleta, tudo leva mais pessoas do que deveria. Né? Na segunda foto, estou eu com uma vaca, né? Mas ou eu com uma deusa. Né? Como os irmãos sabem, na Índia a vaca é um animal sagrado, ela não é literalmente um deus, mas como ela estava perto de Deus na hora que Deus foi consagrado, ela ficou sagrada, entendeu? Mas isso é só um aspecto para chamar para vocês da realidade de um povo que serve a 33 milhões de deuses. A mais nova deusa dos indianos é a deusa Covid, que ajuda os indianos a se curar do Covid. Nós estamos falando de um povo que adora deuses ao ponto máximo de entregar os seus filhos e as suas filhas. As deusas aparecem na época dos festivais, dos durgas, né? E nas madrugadas elas pedem as filhas para levar para os templos de prostituição, e os filhos eles pedem para sacrifício mesmo. E antes que amanheça, eles se levantam e levam os filhos. Então, isso é um ponto para a gente que nos chamou muito a atenção do nosso coração. Se eles adoram com essa força falsos deuses, quanto mais nós deveríamos adorar o nosso Deus que é verdadeiro? Né? E a gente estava até comentando com os irmãos ali que estão cozinhando, que a gente já pensou numa equipe ótima para levar para fazer umas refeições lá, já encontramos o pessoal certo para cozinhar na Índia. Esse ali é o meu marido, né? A Índia é esse país multicultural, se tem 20 idiomas oficiais, mais ou menos 800 a 600 idiomas que são falados por quase todo mundo na Índia. Na nossa cidade, a gente fala o inglês, o nepali, o bengali e o hindi. Conforme vai diminuindo, vai se aumentando as línguas, né? E aquilo ali é o meu marido comendo com as mãos, que é outro hábito cultural lá da Índia. Por favor, irmãos. E como a gente chegou lá, né? Como surgiu isso? Como surgiu a Índia na nossa vida, né? Nós dois, meu marido, nós temos um chamado missionário desde muitos novos. Eu fui chamada aos 9 anos por Deus através de um sonho. E o meu marido foi chamado por Deus aos 13 anos. Com isso, eu também falo que as crianças, elas já estão sendo chamadas, irmãos.
as pessoas, as irmãs, os irmãos que cuidam das escolinhas, que têm filhos. Deus chama as crianças e Ele envia as crianças no tempo oportuno. Então, cuidem das crianças e ouçam o que elas têm a dizer. Elas têm muito para ajudar na igreja e elas já estão vivas dentro da igreja. Elas já estão recebendo chamados aqui dentro. E nós chegamos na Índia porque o meu marido é formado em educação física e ele trabalha com esportes, numa rede de esportes na Índia, como treinador de futebol e como coordenador esportivo. Dentro dessa rede de escola, que ele tem, durante a semana, o atendimento a mais ou menos 5.000 alunos, ele aplica os 7 princípios bíblicos, os mesmos aplicados na Escola da Brasa, não sei se os irmãos conhecem. Ali ele vai aplicando indiretamente esses princípios e evangelizando aqueles meninos durante o treino, porque a escola em si é uma escola hindu. Então, ele vai pregando o evangelho através do relacionamento, e enquanto ele vai aplicando os princípios e vai também trazendo essa questão de caráter, do caráter de Cristo. Porque num lugar onde que as pessoas adoram demônios, logo você já imagina também como são o caráter dos indianos, que essa carinha fofa e meiga que nós vemos não é bem assim no dia a dia, Eu faço parte de um projeto que se chama I Believe Church, eu acredito na igreja, onde muitas igrejas se reúnem, se ofertam e trabalham juntos para que o reino cresça naquele lugar. Então, depois da aula das crianças, elas vão para o projeto e elas têm o turno inverso, com dança, com música, com instrumentos, com esporte, com alimentação, e junto com tudo isso, também nós vamos pregando o evangelho, E na terceira foto, nós temos a nossa igreja, lá em Siliguri. Nós também ajudamos no suporte da igreja. Ser cristão na Índia tem dois pontos. Primeiro, o indiano ele se converte muito fácil. Só que é muito comum você encontrar um cristão hindu, um cristão budista, um cristão muçulmano, porque eles acreditam que dentro desses tantos deuses, Jesus pode ser mais um. Então, como eles costumam dizer para os colegas de serviço do meu esposo, costumam dizer para ele, você é cristão? Sim. Você acredita em Jesus? Sim. É um bom Deus. Parabéns. Um ótimo Deus. E eles adotam aquele Deus e ficam com aquele Deus. Mas entender a soberania é um ponto mais difícil. Quando um indiano, ele entende a soberania de Deus e realmente se converte, acontece o quê? Um choque cultural com a sua própria cultura. Porque o hinduísmo está em tudo na Índia. No casamento, na maneira que eles escolhem os nomes dos filhos, no dia que eles vão casar, se é um dia auspicioso, se não é, se é um dia que é bom para arrancar o dente, se não é. Tudo tem uma ligação com a religião. Então, quando eles se convertem, eles precisam romper com todo o sistema da sociedade deles, e então eles acabam rompendo com as famílias. Então, acabam que é bem comum a gente ver ou só o marido, ou só a esposa, ou só os filhos, dentro da igreja. Nós trabalhamos lá na igreja com meu marido com o ministério pastoral e com a liderança, eu trabalho com as crianças, e costumamos dizer também que a gente trabalha com tudo que tem que fazer na igreja. A gente limpa, a gente varre, a gente pinta, dança, canta, toca, faz o que precisa ser feito. Siliguri é aquela cidadezinha lá em cima onde tem a flechinha. É a cidade onde nós já moramos e para onde nós estamos voltando. Ela é uma cidadezinha, a gente costuma dizer, que do tamanho de Camaquã, com a população de Porto Alegre. Muita gente. Muita gente. Em tudo que é lugar. Ela fica no estreito ali, de Bengala, que liga a Índia com aquele outro anexo. E nos últimos censo na Índia é uma coisa complicada, mas se estima que tem 1,5 milhão de pessoas na nossa cidade. Por favor. E nós tivemos um tempo aqui no Brasil, não sei se meu marido depois vai falar um pouco mais sobre isso, mas nesse tempo que nós tivemos aqui, o Senhor alargou a nossa visão porque Ele quer fazer nas nações,
na verdade, nós não somos uma outra igreja, nós somos a igreja de Jesus, né? Cada vez mais a gente vê o mundo, ele pensa assim, num mundo globalizado. E nós deveríamos pensar também numa igreja globalizada, numa igreja que é uma só, um só corpo. E pensando nisso, Deus foi nos mostrando, nos abriu os olhos para uma região estratégica que Ele tinha nos colocado e que na primeira vez que nós fomos, nós não tínhamos essa percepção. Siliguri, na Índia, faz uma fronteira com Nepal, com a China, com Butão, com Mianmar e com Bangladesh. E o Senhor colocou no nosso coração de, no próximo ano, estamos abrindo uma empresa de esportes na Índia. Para quê? Qual o objetivo? Facilitada de vistos e de entradas de missionários. E, com o próprio lucro da empresa, poder financiar os projetos e os missionários. Para que, através dessa base na Índia, a gente possa fazer um guarda-chuva e alcançar todas as outras nações com pontos de pregação e futuras igrejas. Então, estejam orando por isso, irmãos, porque nós cremos que o Senhor vai derramar uma porção muito grande do Evangelho e do seu Espírito agora, porque já sabemos que Ele está voltando, certo? Então, conforme a gente vai ver todas as catástrofes aumentar, nós também vamos ver toda a graça de Deus se levantar. Então, esse vai ser um tempo maravilhoso para nós, como igreja. Por favor. E essas são as bandeiras que o Senhor colocou no meu coração e no coração da minha família, né? Eu costumo dizer, irmãos, que nós não estamos aqui nem por oferta, nem para que vocês amem a Índia. Nós estamos aqui para que vocês amem as nações. Amem a Jesus e o que Ele quer fazer na terra. Essas são as bandeiras que o Senhor colocou no nosso coração. Se vocês orarem, e eu tenho desafiado a igreja em todo lugar que nós vamos, cheguem essa noite em casa, dobrem os joelhos e peçam ao Senhor: Senhor, me dê uma nação, me mostre uma bandeira, para que eu possa ofertar, orar, ir, para que eu possa mandar mensagem para aqueles missionários, para que eu possa me envolver de verdade naquele lugar. Senhor, mostra a bandeira que eu preciso amar. Senhor, mostra a bandeira que a nossa igreja precisa amar, para que a gente possa se envolver de verdade na obra de Deus. E essas são as nossas, irmãos. A Índia e no Nepal, onde é uma predominância hindu, né? Existe os muçulmanos, os budistas e na Índia os sikhistas, mas a maioria é hindu. No Nepal e na Índia, onde as meninas são vendidas para prostituição desde muito cedo. Em Bangladesh, onde os meninos, para serem escravos, valem 1 quilo de bife. E precisa que a igreja olhe para eles e que comprem essas crianças. É R$17 uma criança, eu vou comprar. Eu vou comprar elas para trazer elas para o reino do seu Filho amado. Elas já foram compradas com o sangue de Jesus. Então, eu vou trazê-las de volta. No Butão, onde que vai se falar, no Globo Repórter, que é um povo mais feliz do mundo, mas, na verdade, é um dos lugares, um índice de suicídio muito grande. Mianmar e China, países fechados. A Mianmar enfrenta uma guerra civil e a China, né, um país totalmente fechado, comunista, para o Evangelho. E essas são as nações que o Senhor tem nos dado. Estejam orando por a gente quando vocês lembrarem. Outra missão de nós estarmos aqui também é que, no decorrer desse ano e no decorrer do tempo, talvez eu e o Ezequiel, a gente não apareça aqui sempre. Mas toda vez que vocês estiverem em casa e vocês lembrarem do meu rosto, do rosto do Ezequiel, daquela gente lá que foi para a Índia, ou que foi para aquele, que nem alguns irmãos falam, vocês estão lá daquele outro lado do mundo, quando vocês lembrarem da gente, estejam orando. Essa será a maior oferta que vocês podem fazer na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos lá por dificuldades, nós estamos em dias difíceis e nós oramos: Senhor, levanta os nossos intercessores no Brasil. E se vocês lembrarem de nós, é porque de lá nós estamos pedindo: Senhor, lembra eles de nós. Então, orem por nós, toda vez que vocês lembrarem. Amém? Pode ir. E é isso, irmãos, brevemente, do que Deus fez e o que Deus está fazendo.
nós não estamos indo para aquela nação por nenhum outro motivo de que nós amamos a Jesus. Nós amamos a Jesus e nós queremos que Ele volte. Como a gente pode se envolver, né, na volta de Jesus? Como nós podemos nos envolver para que o reino cresça aqui e nas nações, de uma maneira geral? E é isso que nós estamos fazendo como família. Amém? Me ajuda aqui com esse banco, senão eu vou derrubar. Amém. Graça e paz, amada Igreja de Jesus. Se os irmãos puderem me ajudar acendendo as luzes aqui, eu agradeço. Estamos no Brasil, então, há 5 anos. E quando eu subo no púlpito, sempre para ministrar, eu sempre lembro à igreja que nós estamos aqui por conta da minha desobediência. Não é por conta da minha obediência, não, é por conta da minha desobediência. E uma das coisas que o Senhor tem me ensinado nesses tempos é a reconhecer a minha nudez diante da igreja do Senhor. Quando nós estávamos lá e a missão decolava e crescia mesmo, por conta que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Naquele momento, de repente, eu comecei a ter algumas crises. Não sabia o que era. Fui no hospital e o médico disse que eu precisava me acalmar, que eu estava muito estressado. Mas eu dizia para minha esposa, eu não estou estressado coisa nenhuma. Então eu disse para ela, eu vou para o Brasil, porque lá eu vou me tratar, lá eu tenho um convênio, é assim, 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 e vim para o Brasil. Só que em momento algum eu pedi uma palavra para o Senhor, em momento algum eu orei, em momento algum eu tive uma direção de Deus para isso. E vim para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, gastei todo o dinheiro que tinha, procurando e nada eu encontrei. Aí, então, somente no ano de 2021, os médicos diziam, ele tem ansiedade, ele tem isso. Eu dizia, mas não me sinto ansioso, como que ansiedade é essa? Então, em 2021, acabei descobrindo que, na verdade, o que eu sempre tive, durante todo aquele tempo, era a doença de Lyme, que é a doença do carrapato. O Senhor permitiu, então, um espinho na minha carne. Por quê? Porque o Senhor queria me tratar e me preparar para que a vontade dEle fosse cumprida. Na minha vida, sim, mas também naquele lugar. O Senhor me trouxe para cá e começou o meu deserto. Não existe momento na nossa vida que o Senhor mais fala do que no deserto. Foi um tempo muito, 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 muito difícil. A doença de Lyme era exatamente a situação de que todos os dias eu era esbofeteado. A doença de Lyme é a doença do carrapato. E a sensação que eu tinha muitas vezes era que uma faca entrava no meio das minhas costas. E lendo e aprendendo um pouquinho sobre isso, eu entendi que o Senhor me permitiu algo muito simples da doença de Lyme, porque existem pessoas que, inclusive, nem caminham. Tem problemas muito sérios. Comigo, o Senhor permitiu o quê? Um espinho. É exatamente isso. Por muito tempo eu dizia para minha esposa o seguinte, será que eu tenho um espinho na carne? Ai, queira Deus que eu não tenha isso. Mas aí eu me lembrei que lá em 2009, a minha irmã, tomada pelo Espírito Santo, ela disse, eu vejo Ezequiel, o Senhor está me mostrando ele sendo levantado como o apóstolo Paulo, levando o evangelho, pregando. Glória a Deus por isso. Quando ela falou isso, o meu peito inflou. Meu irmão e minha irmã. Tu ser comparado ao apóstolo Paulo. Alguém dizer que um dia tu vai ser como o apóstolo Paulo. Imagina o peito do gaúcho aqui, inflado. O pacote vem completo, vem com espinho e tudo. Durante esse tempo com espinho na carne, eu não sabia o que era. E foi muito difícil, só em 2021 descobri. Eu ia muitas vezes para um campo, nas madrugadas.
Muitas vezes 2 horas, 3 horas, 4 horas, estava eu lá num campo. Aquele campo ele era rodeado de árvores, na cidade de Pelotas. Imagina essa cidade, o quanto ela é fria, por conta da umidade. E muitas vezes eu estava lá no meio daquele frio, gritando, chorando, conversando com Deus e com um chazinho na mão. E enquanto eu falava com Deus, o Senhor ia me dando palavras. E muitas vezes eu estava pregando para as árvores ouvindo, eu lá pregando a palavra para as árvores. Se alguém ouvisse eu falando ali, dizia, tem um louco lá no meio daquele campo. Porque ali eu gritava, ali eu cantava, ali eu orava. Mas é nesse tempo que o Senhor gera uma palavra de vida no nosso coração. E também nos confronta. O Senhor tem confrontado meu coração desde então com uma palavra. E há uma palavra muito forte, porque essa palavra veio de encontro ao meu eu, o meu achismo, as minhas vontades. E o Senhor me disse, tu vai ir por igrejas pregando essa palavra. O Senhor me disse mais, Ele me disse, um dia tu vai ministrar essa palavra com as autoridades eclesiásticas da cidade de Pelotas. E quando isso acontecer, pouco tempo depois, tu está voltando para a Índia. No dia 18 de outubro, eu estava lá diante dos pastores da cidade de Pelotas, ministrando a palavra do Senhor, uma palavra de confronto. Portanto, meus irmãos, antes de falar o livro aqui, eu gostaria de ler uma citação de Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards disse o seguinte: eu preciso me arrepender do meu arrependimento, que às vezes é tão superficial. Quando eu li essa frase veio de encontro com aquilo que Deus tem falado comigo. Me arrepender do meu arrependimento. Quantas vezes nós erramos e o nosso pedido de perdão para o Senhor, o Senhor nos perdoa. Mas o Senhor quer muito mais conosco. O Senhor quer intimidade conosco. Mas a palavra nos diz, sede santo, porque eu sou santo. Então eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1. O Senhor confrontou o meu coração com essa palavra, eu vou tentar ser breve, nem sempre eu consigo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Quem achou diz amém. A palavra diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve, isso diz aquele que possui na sua destra as 7 estrelas, e que caminha entre os 7 castiçais de ouro. Espírito Santo de Deus, essa palavra não é minha, essa palavra é tua, e nessa noite eu coloco a minha vida diante de ti como teu instrumento, para que tu possa falar com essa igreja, e para que essa igreja possa receber da porção daquilo que tu tens falado comigo. Então nós te entregamos, te pedindo que tu cale o homem e que fale através de mim, em nome de Jesus. Amém. O que nós vemos aqui no primeiro versículo da carta à igreja de Éfeso é que o Senhor Jesus, Ele dá uma ordem ao apóstolo João, e ele diz o seguinte: agora tu escreve ao anjo, escreve à autoridade da igreja que está em Éfeso, diz o seguinte para eles: quem está falando é aquele que possui em sua destra 7 estrelas, ou seja, aquele que possui a autoridade das igrejas na sua mão direita, é aquele que caminha entre os 7 castiçais de ouro, é aquele que caminha entre as igrejas, é aquele que está aqui essa noite. O que nós vemos aqui é uma apresentação única, singular, uma apresentação verdadeira, uma apresentação de uma forma que a igreja de Éfeso iria compreender. Quem está falando conosco é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Após essa apresentação, no versículo 2, no versículo 3, a palavra diz o seguinte: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho,
Eu sei que não pode sofrer com os maus, mas que tem colocado aqueles que se dizem apóstolos e não são à prova, que tem sofrido e padecido pelo meu nome. O que nós vemos nesses 2 versículos é que há uma aprovação do Senhor. Essa igreja, então, primeiro, o Senhor se apresenta a ela, e depois, nos 2 versículos seguintes, ele passa a aprovar a igreja de Éfeso. Aprovava o seu trabalho, aprovava a sua missão, aprovava a sua dedicação, aprovava tudo o que era feito lá. O que me chama nessa carta é que ela tem apenas 7 versículos, mas em 7 versículos há uma quantidade de informações muito grandes. Versículo 1, a apresentação. 2 e 3, a aprovação. E depois da aprovação, no versículo 4 vem o confronto. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Uma igreja assim que trabalhava, uma igreja assim que era dedicada, uma igreja assim que era preparada para a missão, uma igreja que entendia de teologia porque ela colocava aqueles que se diziam apóstolos e não eram à prova, mas uma igreja que não vivia mais o primeiro amor. Quando eu estou lá no campo, e eu estou chorando, e eu digo para os irmãos, não é fácil, tu tem um espinho na tua carne te espetando, e cada vez que esse espinho me espetava, eu dizia para minha esposa, eu estou indo para o campo, e ela dizia, por quê? Porque o Senhor quer falar comigo. Lá o Senhor confrontando o meu coração, Ele dizia, a minha igreja não vive mais o primeiro amor. E um dia eu vou te levantar e tu vai sair por igrejas e tu vai estar falando exatamente o que eu estou te falando. Havia um confronto agora com a igreja de Éfeso. E o Senhor começou a me trazer a direção de que amor era esse que estava faltando. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Mas o segundo: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Quando chegou aqui no próximo, o Senhor começou a me lembrar situações que eu vi inúmeras vezes. Eu não vi num ministério só, eu vi em inúmeros. Não posso dizer nada sobre esse ministério aqui, é a primeira vez que eu chego aqui. Mas durante toda essa caminhada, muitas vezes, eu via pastores, eu via autoridades, eu via pessoas saírem de um culto. E estar naquela noite fria. E passar por uma parada de ônibus. Meu irmão, eu estava junto muitas vezes nisso. E aquele irmãozinho que estava ali, e estava na sua rota, ficava na parada para pegar o ônibus. Porque nós tínhamos algo mais importante, um X para comer, um passeio para fazer. E o Senhor começou a me confrontar e começou a me dizer, isso não é o primeiro amor da minha igreja. Eu não levantei a minha igreja para viver isso. E o Senhor começou a me confrontar, e primeiramente Ele confrontava a minha pessoa, e Ele disse, eu quero que tu confronte a minha igreja, porque a palavra é minha. Onde está o amor da igreja? Onde está o amor de Pedro? Em nós. Onde está o amor de Paulo? Nas nossas vidas. Onde está o amor de João? De homens que se entregaram pelo Evangelho. Mas muitas vezes, nós pensamos tanto em nós, e não olhamos para o irmão que está do nosso lado. Só que não ficou por aí não. O Senhor me confrontou mais ainda.
O Senhor me levou para o livro de Salmos, no 42, versículo 1, que diz o seguinte: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, minha alma suspira por ti, ó Senhor. Quando eu li isso, o Senhor me disse: a minha igreja não suspira mais por mim. A minha igreja, ela suspira pela sua missão, pelo seu trabalho, por aquilo que ela quer, mas ela não suspira por mim. O Senhor Jesus vem buscar uma igreja, e nós já começamos sim a viver Mateus 24. O princípio das dores já estão acontecendo, porque isso está acontecendo agora simultaneamente. Tremores de terra, inundações, sinais nos céus, muitas coisas. Elas estão todas acontecendo pela primeira vez, simultaneamente. O princípio das dores. E como é a igreja que Jesus vem buscar? Uma igreja que suspira por Ele, uma igreja que anseia por Ele. Mas infelizmente, muitas vezes, esse primeiro amor ficou para trás. E o Senhor me disse: a igreja de hoje é como a igreja de Éfeso. Uma igreja aprovada no trabalho, preparada, dedicada para a missão, mas que não vive o primeiro amor. Que amor é esse, Senhor? Muitas vezes nós escutamos: o amor de quando eu me converti. Jesus me disse: não. É o amor de Pedro, é o amor de Paulo, é o amor de João, de homens que amavam o seu Deus acima de todas as coisas, de homens que amavam o seu próximo como a si mesmos, de homens que deram suas vidas ao Evangelho. E o Senhor então me fez ler um livro, Torturado por Amor a Cristo. Alguém aqui já leu esse livro? É difícil até de achar. Encontrei ele em PDF, tenho ele também o livro físico, mas é difícil de achar. É impressionante como esse livro sumiu. Lendo esse livro, Perseguição no leste da Europa, eu vi a história de um pastor. E ele estava ali com seu filho, e seu filho sendo agredido pelos soldados europeus. E qual era o objetivo deles? Que esse pastor negasse Jesus. Quando ele via o seu filho sendo agredido, e ele viu que as coisas estavam ficando complicadas, ele disse: para. E ele foi pronto para negar. O filho disse: pai, não faz. O que são alguns minutos aqui de dor, comparado com a eternidade do lado de Jesus. Aquilo encorajou o pai. Ele não negou. Mas o filho ficou espalhado pelas paredes. Nós estamos preparados para isso? Pois o Senhor essa noite está nos confrontando. Porque nós não sabemos o dia de amanhã no Brasil. E a igreja tem que estar preparada. Eu sei que isso é forte, irmão. Mas nós não falamos aqui essa noite com meninos. Nós falamos com uma igreja madura. O Senhor confrontando o meu coração. Então Ele me deu a direção. Porque não há confronto do Senhor sem que Ele nos dê a direção. O Senhor sempre nos dá a direção. Quando os irmãos forem confrontados por algo, e alguém disser: o Senhor está te confrontando, e não te der a direção, isso não vem de Deus. No versículo 5, o Senhor diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E pratica as primeiras obras.
senão brevemente a te virei, e removerei do lugar o teu castiçal, se tu não te arrependeres. É impressionante que no versículo 5 de Apocalipse, por 2 vezes nós escutamos a palavra arrependimento. O Senhor confrontando essa igreja e dizendo: vocês precisam voltar. Espelhem-se lá em Pedro, em Paulo e em João. Entendam e regressem. É tempo. Arrependimento. O que acontece na vida de Pedro? Porque Pedro, ele nega Jesus. Mas ele disse que não negaria. Ele foge e deixa Jesus para trás. Mas ele disse que não faria isso. Porém, o livro de Lucas 22, 62 diz que ele chorou amargamente. Todos os discípulos, meus irmãos, precisavam ser trabalhados por Jesus. Porque a palavra diz que quando Jesus foi capturado, isso é antes da carta, quando Jesus foi preso, que Jesus estava para ser crucificado, os evangelhos de Mateus e Marcos nos dizem que todos os 11, porque Judas o traiu, fugiram. Fugiram por quê? Tiveram medo. Mas João, com sua sabedoria, lá na sua primeira carta de João, no capítulo 4 e no versículo 18, ele disse o seguinte: o perfeito amor lança fora todo medo. Nenhum deles era perfeito em amor. Quando Jesus ressuscitou, ele fica 40 dias com os discípulos. Tinha uma última lição. O amor ágape, puro e verdadeiro, precisava estar com aqueles homens. É impressionante que quando Jesus se manifesta para os discípulos, lá em João 21, ele faz a mesma pergunta para Simão Pedro: Pedro, tu me amas? Eu costumo dizer em todos os lugares que vou, que a primeira vez quem pergunta, Deus Pai. Temos uma intimidade de pai com filho. E a resposta continua sendo daquele homem impulsivo de sempre. Simão diz: sim, mestre, eu te amo. A segunda vez, Deus Filho. E também há uma intimidade entre irmão com irmão. E a resposta, novamente impulsiva: sim, mano, eu te amo. Só que a terceira vez é Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo convence o pecador do pecado. É o Espírito Santo que está falando conosco essa noite. E a resposta dele foi diferente. Ela vem em tom de arrependimento. Mestre, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta então as minhas ovelhas. O arrependimento é o segredo, meu irmão. Eu escrevi sobre a teologia do avivamento na minha formação teológica. Consequentemente, então, eu li muitos livros sobre avivamento. Avivamento da igreja. E todos eles me chamaram a atenção para a mesma coisa. Todos os livros sempre tinham o entendimento da igreja, do povo de Deus, que precisava viver o real, verdadeiro e genuíno arrependimento, que precisava se regressar para um entendimento de primeiro amor, e então o Espírito descia. O fogo descia. A igreja era avivada, a igreja era renovada. Todos os avivamentos têm o mesmo estilo. Sempre acontece assim. Mas o que nós vemos aqui então na vida dos discípulos é que quando houve um sentimento de arrependimento no seu coração, veio Atos capítulo 2.
E a palavra não diz que eles estavam ali de qualquer jeito, porque a palavra nos fala em Atos capítulo 2 que eles estavam reunidos concordemente. De repente, ouve-se um som, como de um vento impetuoso, e línguas repartidas como de fogo começam a descer sobre eles. Nós falamos ali de um Pedro que negou Jesus, de um Pedro também que chorou amargamente, de um Pedro que demonstrou nas suas palavras arrependimento. E a palavra fala no livro de Atos, no capítulo 2, que então ele se levanta e junto com ele levantam-se os outros. Só que agora o Espírito Santo estava com eles. As palavras dele não eram como antes. Ele não vivia mais altos e baixos, como muitas vezes parece que vivemos. Mas ele vem então diferente, suas palavras têm autoridade, suas palavras geram cura, suas palavras geram libertação, e suas palavras principalmente trazem o entendimento de arrependimento. Porque no versículo 38 de Atos 2, Simão Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós receba o Espírito Santo. Quase 3.000 conversões, só nesse primeiro momento. Um homem que agora vivia algo diferente na sua história. Os sinais acompanham uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque Atos 3 nos mostra, nos primeiros versículos, que Simão Pedro e João estão entrando no templo. Um coxo de nascença está pedindo esmola. Ele pede, Simão Pedro olha para ele, e suas palavras são tão simples, e muitas vezes nós queremos elaborar toda uma oração. Mas ele diz assim: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho eu te dou. Receba, anda. E aquele homem andou. Isso é o resultado de uma igreja que entende o que é arrependimento. De uma igreja que volta para o real, verdadeiro e genuíno primeiro amor. E o Senhor está nos conduzindo para esse caminho. O Senhor permitiu uma pandemia. O Senhor tem permitido muitas coisas na nossa vida. Não se assustem, meus irmãos. Nós vivemos dias em que muitos vasos serão quebrados. Mas acreditem, eles serão refeitos. Porque isso é para a glória do Senhor. A palavra diz lá em Joel 2:28, que Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Muitos dizem que isso já se cumpriu em Atos 2. Não, meu irmão, isso vem sido renovado de tempos em tempos. Aconteceu com Azusa, aconteceu com os Gales, aconteceu com os morávios, e o último lugar, nós estamos com os pés nele. Eu estava lá naquela noite, e eu chorava muito, e o Senhor me disse: eu te levei para este lugar, porque eu vou derramar do meu Espírito, eu vou começar neste lugar, e tu vai anunciar a minha palavra, e tu vai anunciar a minha ordenança, no meio das igrejas. E essa noite, eu não acredito em coincidência, mas em Jesuscidência, o Senhor me trouxe aqui, porque Ele tem um objetivo, de tocar o teu coração. É impressionante que Pedro, ele escreve na sua segunda carta, no capítulo 3, e no versículo 9, e ele está escrevendo para a igreja. As palavras dele são para a igreja. E ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É uma das últimas palavras de Pedro nas Escrituras.
chamando todos ao arrependimento. Meu irmão, há a promessa de um grande avivamento para o nosso estado. Rick Joyner disse o seguinte no seu livro O Mundo em Chamas, que nos últimos dias, ou seja, nos dias em que nós estamos vivendo, aconteceria um grande avivamento, e que esse avivamento faria com que todos os outros que aconteceram anteriormente parecessem apenas uma amostra. Uma amostra. Sabe o que o Senhor me falou lá naquele campo, quando eu estava chorando? Desta vez, Ezequiel, eu não vou levantar um Pedro, um Paulo e um João. Vão ser muitos Pedros. Vão ser muitos Paulos. Vão ser muitos homens com a unção de João. E as nações vão saber que Jesus Cristo é o Senhor. Falando sobre Mateus 24, tem um versículo que Jesus nos deixou muito bem descrito, que é o versículo 14, que fala que o Evangelho seria pregado em toda parte. Toda parte. Meu irmão, é só um avivamento que pode fazer isso. Nós estivemos na Índia, cada missionário lá conseguia cuidar da sua rua, porque cada rua tem 1000 pessoas, às vezes até mais. Nós tínhamos missionários do mundo inteiro. Tinha uma igreja lá em Calcutá, em que nós tínhamos missionários de todas as nações que os irmãos podem imaginar. Nicarágua, Honduras, Argentina, Brasil, Ilhas Fiji, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. Meu irmão e minha irmã, eu posso seguir aqui falando. Eram nações, e mais nações, e mais nações, e nós todos representados no mesmo lugar, como que se cada família aqui fosse de algum lugar. Cada um cuidava da sua rua. O seu projeto conseguia cuidar de uma rua. Então, um grande avivamento é levantado. E as nações recebem da unção do Espírito Santo. Porque, embora muita gente fale, e fala sem conhecimento, e diz, não, hoje, através do celular, a palavra pode chegar, hoje, meu irmão e minha irmã, vocês já tiveram um lugar chamado Falacatá? Se vocês fossem em Falacatá, e fossem para a região do interiorzinho de Falacatá, vocês estariam viajando exatamente para o ano de 1800. As pessoas não têm contato com o celular, olham para ti, parece que são bichos te olhando. Fui lá com um amigo missionário argentino, Joel, o nome dele, e o Joel olhou para mim e falou, Ezequiel! Nós estávamos dentro do carro, ele disse, sabe que eu tenho uma sensação que nós viajamos no tempo para o ano de 1800? E eu disse para ele, Joel, eu tenho essa sensação toda semana. Portanto, meu irmão, como ouvirão se não há quem pregue? E como se pregar se não tiver missionário para ser enviado? É tempo. É tempo de regressar ao primeiro amor. É tempo de tirar o olho aqui, ó, do centro da nossa barriga. É tempo de começar a olhar para o alto. É tempo de ver o que Pedro viu. É tempo de ver o que Paulo viu. É tempo de ver o que João viu. E há uma graça sendo derramada nesses dias. Meu irmão, eu vou encerrar aqui com uma frase. E uma frase de alguém que para mim é um referencial. Muitas vezes as pessoas falam, tu tem um referencial, eu tenho um referencial. Ele já não se encontra no nosso meio, mas o que Deus fez na minha vida, através das palavras desse homem de Deus, foi algo tremendo e tocou profundo do meu coração. Portanto, todos os lugares que vou e o Senhor me dá a oportunidade, se o Senhor me der a direção, se o Espírito Santo de Deus me lembrar, eu cito. Porque há muitas citações, é impressionante o que eu já aprendi. O Espírito Santo falou comigo através das palavras de um grande homem de Deus que chamava-se João Carlos Marques. Quem conhece? Nós todos quase, né? E o pastor João Carlos Marques escreveu no seu livro Minhas Experiências com o Melhor Amigo, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o seguinte: há uma antiga profecia, conhecida no Rio Grande, trazida por antigos missionários, de que é do Rio Grande do Sul,
depois Santa Catarina, depois Paraná, que sairá o avivamento que vai sacudir todo o Brasil. Meu irmão, nós estamos há muito pouco disso. A gente só precisa discernir, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. As palavras de Jesus são promessas, e elas se cumprem. Porque Hebreus 10, 23 diz que fiel é aquele que prometeu. Nós vamos discernir. A carta que a igreja de Éfeso não discerniu, essa carta era para nós. Nós vamos discernir. Nós vamos regressar. Nós vamos viver o real, verdadeiro e genuíno arrependimento. Nós vamos voltar ao primeiro amor. E quando as nações ouvirem falar de Jesus, e esse amor poder tocar essas vidas, esse povo que não conhecia, e esse povo passar a saber desse Deus de amor, então depois disso, aí sim, aí Mateus 24:14 se cumpriu, aí ele vem. A criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Quando eu fechei meus olhos e eu orava, o Senhor me mostrou o Rio Grande do Sul sendo tomado. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, cada estado do Brasil sendo tomado. E quando o Brasil estava todo tomado, as nações sul-americanas eram tomadas. Essa chama, ela ia subindo. Tomava o Canadá, os Estados Unidos. E quando todo o continente americano ele estava tomado, uma rede forte, ela ia varrendo as nações do mundo. As nações então sabiam que Jesus Cristo é o Senhor. E aí sim, aí as Escrituras se cumprem. Então o Mestre vem. Nós podemos acelerar a vinda de Jesus. Nós precisamos entender qual é o propósito. Por que Jesus trouxe? Por que o Espírito Santo trouxe esse missionário essa noite aqui? Há algo para nós. Há uma porção para essa igreja. Há uma porção para cada um de nós. Meu irmão, a minha oração é simples. Não é uma oração toda elaborada, não. Porque eu aprendi, dentro das Escrituras, a fazer o simples. Porque o Espírito do Senhor age dentro da simplicidade. Te coloque em pé que eu quero fazer uma simples oração. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração, porque nós estamos buscando esse amor que vem do alto, esse amor ágape, esse amor puro, esse amor verdadeiro. Esse é um tempo da gente olhar para dentro de nós e ver se a gente está vivendo 100% dentro do centro da vontade de Deus. E se não está, hoje é o dia. Hoje é o dia de regressar. Espírito Santo de Deus, quem faz a obra é Tu. Eu sou só Teu instrumento. E eu não sou ninguém. Eu sou o menor hoje aqui, porque o que importa é que Tu cresça e que eu diminua. Mas pela Tua misericórdia, eu sei que Tu usas os meus lábios. Essa noite, Espírito Santo, eu te peço que cada um aqui nesse templo possa sentir o Teu toque no seu coração. Esse toque que gera esse amor puro e verdadeiro. Esse amor que transformou Pedro, Paulo e João. Te peço, Espírito Santo, que Tu toque cada pessoa nesse lugar e que todos saiam renovados. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, amados. Antes de encerrarmos e deixarmos alguns recados, vamos então orar também. Vamos orar antes de encerrar com os recados, então, orar pelo encerramento. E por isso que o Senhor tem falado aos nossos corações. Amém. Oh, Jesus amado, nós aqui enquanto igreja, Senhor, Igreja Aba, e também Corpo de Cristo, nós te pedimos perdão, Senhor. Senhor amado, perdoa, Senhor, porque talvez a gente procure mais satisfação em alguns brinquedos, algumas coisas do que no Senhor. Perdoa, Senhor, porque talvez nós encontremos maior segurança no nosso plano de saúde ou no nosso salário, Senhor, do que no Senhor. Senhor, que o nosso coração, como o amado irmão estava aqui colocando, Senhor, encontre-se em posição de arrependimento diante de Ti, Senhor. Que possamos nos arrepender, Senhor, e nos voltarmos completamente para Ti, para aquilo que é o Teu desejo, Senhor, para a Tua obra, Senhor, para que as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes um familiar, alguém muito próximo, possa conhecer o Teu amor, possa ver através dos nossos atos, das nossas palavras, Senhor, o Teu amor, a Tua vontade, a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor. E, Senhor, quanto mais aqueles que estão em lugares onde, como foi falado aqui, não há tecnologia, Senhor, não há luz elétrica, Senhor, eles não vão assistir essa transmissão do culto. É necessário que pessoas se desloquem até lá, façam uma travessia de oceano, a travessia de terra, Senhor, territórios, passem por obstáculos culturais, por tantas coisas, Senhor. Deixem tantas outras de lado, Senhor, para alcançar aquelas vidas, para proclamar o Teu Evangelho, Senhor. E nós queremos orar agora também, Senhor, pela vida do Ezequiel, eu me esqueci, do Giuseppe, Andriele, eu estava com Natiele na cabeça, pela Andriele, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, por esse ministério, por esse trabalho que eles estão desenvolvendo, Senhor, por essa visão que Tu tens dado a eles, Senhor, de expansão, essas bandeiras, Senhor. Nós colocamos isso diante de Ti, Senhor, e nós Te pedimos, Senhor, que essa não seja somente a oração de uma noite, Senhor, mas que essa seja uma oração recorrente, que volte aos nossos corações, Senhor, traga à nossa mente, à nossa memória, Senhor, a vida deles, Senhor, este ministério, esse trabalho que Tu tens colocado na mão deles, Senhor. Ô, Senhor, esse projeto dessa empresa, isso que Tu tem posto no coração deles, Senhor, dessas oportunidades, Senhor, de trazer outras pessoas, sustentá-los, Senhor, ajudá-los para que eles sejam proclamadores do Teu Evangelho naquela terra, nesses lugares também, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, sustenta-os, levanta, Senhor, intercessores, levanta também, Senhor, irmãos, irmãs, famílias que contribuem financeiramente para sustentá-los, Senhor, nesta obra, Pai. Em nome de Jesus, envia também, Senhor, irmãos, irmãs, pessoas, recursos humanos, Senhor, pessoas dedicadas, apaixonadas por Ti, Senhor, apaixonadas pela obra que Tu tens para fazer naquele lugar. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, aquece o coração deles, Senhor, que o coração deles dia após dia queime, Senhor, por esta obra, Senhor. Em nome de Jesus, e também, Senhor, do pastor Rodrigo, Senhor, da missão Eis-me Aqui, Senhor, dá direção, Senhor, dá discernimento, sabedoria, Senhor, também oro para que Tu envie recursos, Senhor, recursos humanos, recursos financeiros, Senhor, espirituais, através de oração, Senhor, sustenta o braço dele, Senhor, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, Senhor, e que muitas vidas sejam alcançadas, Senhor, através desta missão, através da vida deles, Senhor. Pessoas que talvez nunca saberão quem foi o Rodrigo Dantur, mas foram alcançadas por alguém que um dia foi alcançado, foi enviado para essa missão, sabe-se lá quando, onde, Senhor.
Mas essa é a alegria, Senhor, saber que a obra não parou, Senhor, e que continuam existindo Pedro, João, Senhor, Paulo e tantos outros, Senhor. Levanta, Senhor, no mesmo espírito, com intrepidez, irmãos e irmãs, para proclamarem a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, por esse restante da nossa semana, Senhor, também, Pai, dá-nos aí oportunidade, Senhor, de demonstrarmos o Teu amor, a Tua palavra, Senhor, a Tua graça, Senhor, onde nós estamos, em nome de Jesus, que o nosso coração seja aquecido pelo Teu Espírito Santo para levarmos o Teu amor, não nos calarmos, vivermos o Teu amor, Senhor, não nos resignarmos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E nós também oramos por irmãos que têm pedido aí por cura da sua enfermidade, Senhor, tem irmãos que têm pedido por questões financeiras, têm passado alguns apertos, Senhor, e nós, Senhor, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, a vida desses irmãos sendo restaurada na sua saúde, Senhor, sendo reestabelecida, Senhor, em nome de Jesus também a vida financeira, Senhor, as finanças, Senhor, os recursos, o trabalho que é necessário também sendo enviado, sendo trazido o devido recurso, Pai, em nome de Jesus. E nós também oramos agora por essa ação que haverá hoje de noite novamente, Senhor, da distribuição das quentinhas nos hospitais. Nós te pedimos, Senhor, coloca diante de nós as pessoas certas, Pai, que receberão este alimento, mas também a oportunidade de darmos o alimento eterno, Senhor, Jesus Cristo, em nome de Jesus, que possamos orar e proclamar do Teu amor a essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem conosco, Senhor. Se o Senhor não vier, Senhor, se o Senhor não estiver nessa obra, não vale a pena caminhar, Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, sê conosco em todo momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados irmãos, amanhã, quinta-feira de noite, temos o grupo de crescimento em Nova Santa Rita e será na casa da irmã Selma, certo? O último encontro do mês, amanhã, dia 30 de novembro. Sexta-feira, dia 1º de dezembro, primeira sexta-feira do mês, nós temos aqui na igreja o culto consagra, vamos consagrar esse mês de novembro ao Senhor. De dezembro, novembro, está acabando, gente, né? E ontem, numa reunião, os irmãos falávamos, pois a gente está acabando o ano, de repente, aí com 30% da bateria, né, ainda sobrando, e a gente pensando, eu acho que se a gente tivesse 30% da bateria, a gente aguentava mais um ano, né? Acho que às vezes está um pouco mais baixa a carga, né? Senhor, enche a nossa carga, em nome de Jesus. Mas, amados, então, sexta-feira o culto consagra às 19h30, e sábado, às 18 horas, nós teremos aqui a formatura da escola, né, da EDL. Então, assim, os alunos estão convocados, obviamente, tá bom? E eles sabem que podem convidar seus convidados, tá? E nós pedimos àqueles da igreja que tiverem o interesse de prestigiar a formatura, mas não foram convidados, por favor, comuniquem, né? Se podem vir, se conseguimos aqui um lugarzinho, porque nós temos Shangri-La e também a Zona Sul que vai participar, e os lugares estão meio contados, tá? Mas será um prazer também recebê-los, se assim vocês desejarem. Amém? Então, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Estejam conosco no domingo pela manhã, culto de Santa Ceia, com o pastor Cristiano. E tragam, tá? Porque nós vamos fazer aqui um estrogonofe para arrecadar recursos. Tragam a sua vasilha, tragam as panelas, né? Uma bola de sorvete, não é sorvete, né? Estrogonofe na vasilha, na bacia, na panela, onde vocês quiserem colocar, porque é para levar, mas vocês trazem recursos, nós vamos cuidar do meio ambiente, né? Nós já vamos distribuir quantidade de plástico e de isopor hoje de noite. Vocês, irmãos, para domingo tragam seu potinho bem limpinho, a gente vai botar um estrogonofe delicioso para vocês comerem em casa. E se quiser, leva para a semana, congela, daí é com vocês. Amém, amados? Deus abençoe vocês, muito obrigado por terem vindo. E ainda fica a oportunidade para quem não conseguiu, né, de fazer sua contribuição, seja por Pix, ou então aqui, de deixar a sua oferta nessa noite. Amém. Deus abençoe.